Esse vídeo não tem a ver com dinheiro, mas sim com o recipiente, com o local, com aonde estamos armazenando esse dinheiro. O dinheiro nada mais é do que um resultado, tá bom? Só que antes de ter o dinheiro, antes de ter o resultado financeiro, a gente precisa ter outras transformações. E essas transformações, elas são transformações internas. A gente chama essas transformações de mentalidade. Então, todas as pessoas elas têm determinadas crenças e padrões mentais que formam a sua mentalidade. O que, que são crenças? O que, que são padrões mentais? Se você é novo nesse ramo de desenvolvimento pessoal, de fazer a sua vida ser transformada, nesse vídeo eu vou te explicar alguns desses conceitos para fazer sentido e você começa a entender como que a sua vida vai mudar. Porque se você não entender isso, provavelmente a sua vida nunca vai ser mudada. Porque foi a partir desses conceitos que hoje eu consegui mudar a minha vida completamente e sair de um cara que era ajudante de pedreiro, que trabalhava na construção, que fazia cimento, massa, concreto, para um cara que vive de casa, que trabalha o dia todo home office, que tem minha empresa, que tô abrindo um novo braço agora de criação de conteúdo, que é esses vídeos que vocês estão vendo, que trabalha no bastidor da minha esposa, que se você não conhece, o nome dela é Flaca Neda, ela fala de relacionamentos e de sabedoria feminina. É mais pra mulher, tá? Então se você é homem, nem precisa ir lá porque não faz sentido. Continua aqui comigo nesse vídeo que a gente vai entender um pouquinho sobre esses conceitos de desenvolvimento pessoal. E se você é mulher também, continue aqui comigo que vai fazer sentido para você. Primeira coisa, eu preciso que você entenda o que é crença. Crença nada mais é do que padrões, modelos de como você pensa que as coisas são no mundo real. Por exemplo, todas as vezes que você vai tomar banho, você sempre coloca a mesma parte do corpo no chuveiro, verdade? Eu, por exemplo, todas as vezes eu ligo o chuveiro e ponho o pé. E você já parou para pensar por que você faz isso toda vez? Por que você põe o pé, por exemplo, eu? Por que eu ponho o pé e não a mão? Por que eu ponho o pé e não a cabeça? Porque meu cérebro criou em mim um padrão mental de que todas as vezes que eu abro o chuveiro eu tenho que pôr o pé. Então ele deixa isso de forma automática. E aonde que está o problema? Todos os seus comportamentos, eles são comportamentos automáticos. Todos não. Praticamente 90%, 95% são automáticos. Você nem percebe. E aí a gente começa a entrar nessas questões de mentalidade. Então vou tentar simplificar o máximo possível para fazer com que você que está vendo esse vídeo entenda o que é isso, o que é mentalidade, o que é crença e o que é padrão. Então, você já entendeu o que é mentalidade e o que é padrão. Quando a gente pega os nossos padrões da nossa infância, lá quando a gente era criança, a gente percebe, por exemplo, algumas situações que estão prejudicando a nossa vida adulta. Por exemplo, se você teve pai e mãe que brigava muito, que era o tempo todo tendo atrito, tendo discussão, você dificilmente vai ter um bom relacionamento em casa com a sua esposa ou com o seu marido, ou vai ter um relacionamento com seu namorado ou com seu cônjuge, tá? Então, resumindo, é isso. E por que que isso acontece? Porque você que está vendo esse vídeo, né, que tem esse tipo de problema, não tem um padrão mental formado de o que é um relacionamento bom, como que é um relacionamento bom, como que eu devo agir, o que eu devo falar em determinadas situações. E isso encaixa em várias áreas da sua vida. Vou te dar outros exemplos práticos aqui para você entender. Se você é do tipo de pessoa que odeia atividade física, pode ser que provavelmente ou seu pai e sua mãe vivia na academia e te largava sozinho, e você cresceu uma pessoa revoltada porque você ficava sozinho e eles te largavam lá. Ou, próxima opção, você nunca viu seu pai e sua mãe ir na academia. Então, por nunca ter visto eles se cuidarem, você falou: nossa, eu preciso ser diferente. Vamos fazer algo diferente? E aí, automaticamente, você inverte o padrão dos seus pais. Essas são as principais formas que a gente observa nessa parte comportamental. Outra coisa que parece muito são os seus padrões alimentares, parecem muito com os padrões que você viveu na sua casa, que você viveu quando era criança. Se você era uma criança que sempre comia coisa saudável, que sempre cuidava da alimentação, que você viu seus pais cuidarem deles, da alimentação,
fazer exercício físico, provavelmente você também vai ser uma pessoa que procura isso. Só que se você não viu isso, automaticamente você não vai fazer esse tipo de coisa. E aí, entrando agora, em questões financeiras. Se você viu todas as pessoas da sua casa ganhando no máximo R$ 3.000, R$ 5.000, você tem uma coisa que a gente fala de patamar financeiro, limite, teto. Ou seja, tem um patamar financeiro ali e você não consegue, você tem um teto de crescimento que você sempre bate nele e volta, bate e volta, bate e volta. Por isso que a maioria das vezes, quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente tem muita dificuldade de ficar sempre passando os padrões financeiros que a gente estabelece na nossa mente. E isso acontece porque você não teve uma pessoa do seu lado que, por exemplo, conseguiu ganhar mais do que 5, 10, 15, 20, R$ 30.000 por mês, tá bom? E aí automaticamente fica muito difícil você também ganhar isso. Isso acontece em outros pilares. Por exemplo, se você teve pai, mãe que sempre foi servidor público, quando você fala que vai empreender no digital, que quer abrir sua empresa, eles passam até mal só de imaginar você não fazendo concurso também. Por quê? Porque foi um padrão que eles colocaram lá na sua cabeça quando você era criança. Desde quando era criança, você via isso daí. Só que a partir do momento que você observou e teve consciência que aquele padrão não era para você como pessoa, foi buscar novos padrões, foi buscar novos lugares, novas pessoas. Então, para concluir essa linha de pensamento, todos os padrões e crenças, eles vêm de coisas que a gente viveu como experiência quando a gente era criança, quando a gente era adolescente ou na nossa vida de hoje. Porém, os nossos padrões, a nossa mentalidade, ela é construída através também da nossa identidade, ou seja, da forma que eu me vejo. Se eu sou o tipo de pessoa que nunca me vi como empresário, nunca me vesti como empresário, nunca, por exemplo, tirei uma foto de empresário, automaticamente, dificilmente você vai ser um empresário. Vou te contar uma coisa. Eu tinha um amigo, o nome dele, imagina que é Joaquim. O Joaquim tinha uma empresa e essa empresa dele não era tão grande, mas quando eu e ele virou amigo, eu lembro exatamente desse dia. A gente estava sentado numa mesa e ele pegou e falou assim: Nossa, eu preciso investir mais na minha empresa, eu preciso crescer, eu preciso colocar dinheiro. E aí eu via que todo o dinheiro da empresa, todo o dinheiro que entrava na empresa, ele investia em fachada, investia em crescimento, investia em marketing, investia nisso, naquilo e tal e tal. E ele se via como empresário. Aí eu cheguei em casa. Nessa época, eu não tinha empresa 100% ainda, ficava assim, meio aqui, meio ali. Aí eu peguei e falei: "Cara, eu falo que eu sou empresário, que eu tenho minha empresa, mas eu não tenho uma camiseta da empresa, eu não tenho uma logo da empresa, eu não tenho nada da empresa, eu só falo para todo mundo que eu sou, mas eu não sou empresário, eu não me vejo dessa forma. Eu não tenho nenhuma foto bonita para me pôr de perfil com cara de empresário, por exemplo, com cara de que teve sucesso no digital, porque nessa época eu ainda não tinha, mas eu precisava me ver dessa forma para mudar a forma que eu me via e automaticamente mudar meu resultado. Aí eu falei: "Tá, preciso mudar isso urgente. O que que eu vou fazer? Já sei, vou marcar um ensaio fotográfico, vou tirar umas fotos de blazer para mim conseguir então me ver como empresário". Foi esse o primeiro passo. Aí eu fui lá, marquei algum ensaio fotográfico, tirei foto com blazer e terno e tudo mais, né? E aí peguei essas fotos e fui olhar depois e falei: "Caraca, agora eu me vejo como empresário. Agora sim eu sou empresário". E aí foi fazendo essas coisas que eu fui me vendo como empresário. Abri meu CNPJ, fui lá e mandei fazer várias camisetas da empresa com o nome da marca, com logo, frase e tudo mais. Criei Instagram da empresa, criei a parte de contrato, proposta comercial, tudo que era material empresarial eu criei. A partir desse momento, uma chave girou na minha cabeça. Ah, deixa eu te contar uma coisa também. Só pra você ter noção, quando eu comecei a empreender, eu vivia do digital e eu não tinha nenhuma cadeira. Essa cadeira aqui, ó, foi depois que eu tive a transformação. Sabe como que era a minha cadeira? Era uma cadeira normal de mesa de cozinha, sabe? Mesa mesmo, de sala. Era uma cadeira daquela lá, que eu trouxe e pus no meu escritório. Falei: vou usando essa cadeira aqui até dar certo. Ou seja, eu não investia nem em mim mesmo. Como é que eu ia ter uma super mentalidade? Como é que eu ia mudar? Como é que eu ia me ver como empresário se eu não me via dessa forma? Se eu não me olhava no espelho e falava: Nossa, você é empresário mesmo, cara, você é brabo. Eu não me via assim. Então, por que que as pessoas iriam investir em mim
na minha empresa se nem eu me via dessa forma? Ou seja, se nem o meu modelo mental, nem a minha forma de pensar me via dessa forma. E é a partir dessas pequenas mudanças, dessas pequenas alterações que eu fiz, automaticamente mudou a forma que eu me via. E quando eu mudo a forma que eu me vejo, eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a minha crença, o meu padrão mental. Então, por exemplo, se você quer andar de Porsche, quer andar de Land Rover, quer andar de Mercedes, quer andar de BMW, qual foi a primeira vez que você foi lá e fez um test drive? Se você quer comprar um carro, você já tem habilitação? Você já foi lá fazer o orçamento da sua habilitação? Se você, por exemplo, quer comprar um iPhone novo, você já foi lá ver o iPhone, já perguntou quanto que é, já perguntou qual é o melhor plano para você. Se você quer ter um bom relacionamento, você já pegou um papel, já escreveu quais são os princípios, os valores, as virtudes que essa pessoa precisa ter, que são inegociáveis para você. Quais são os defeitos que você vai aguentar. Então, o que eu percebo é que muitas vezes a gente quer as coisas, mas você não está pronto para receber isso. Ah, eu sou tão mesquinho, eu sou tão pequeno que eu nem me permito fazer um test drive em um carro, que eu nem me permito, por exemplo, ir lá ver um imóvel que eu queria muito morar, uma casa que eu queria morar dentro de um condomínio XYZ. Quando você faz isso, você está matando a sua mente, matando a sua mentalidade. Ah, eu não vou gastar dinheiro com uma viagem. Você já se perguntou quanto uma viagem muda a mente, a mentalidade de uma pessoa? Todas as vezes que eu viajei, mudou a minha mentalidade de alguma forma. Isso foi em 100% dos casos. Então, por que que você fica o tempo todo se travando, se auto-sabotando para que isso não aconteça na sua vida? Porque você tem um padrão. E qual que é o padrão? É sabotador. E aí a gente precisa mover esse padrão. E como que a gente remove isso? De duas formas. Primeiro, entrando na mentoria, o próximo nível que está aqui embaixo, né? Sim, a mentoria vai te ajudar, mas não é esse o padrão, tá? Inclusive, se você sente que chegou a hora de ir para o seu próximo nível, de acessar esse próximo nível, aqui embaixo tem um link para você. Vai lá que eu preparei uma aula especial. Então, existe duas formas de você mudar. É a partir de novos lugares, novas pessoas, novos ambientes, novas situações, tá? Então, essa é a primeira forma. Então, ou seja, por novos padrões mentais e novas pessoas que você vê que é real acontecer, que é possível aquilo acontecer com você a partir do momento que você está sentado em mesas, que aquilo é comum. Você precisa usar o segundo princípio, repetição. Faça isso repetidas vezes até que aquela forma de pensar seja moldada ou mudada pela nova forma de pensar. Só assim que a gente muda um padrão. Ah, tem mais uma forma, chama-se forte impacto emocional. Então você precisa passar por alguma situação na sua vida que vai te colocar, por exemplo, à beira de uma grande decisão ou à beira da morte, por exemplo. Você vai olhar e vai falar: nossa, chegou a hora de tomar a grande decisão que eu preciso na minha vida. E aí, bum, tudo muda. Quando você bate na mesa e fala: eu não aceito essa merda de vida, que foi o que aconteceu comigo. E para mudar tudo isso é somente fazendo isso. É estando em lugares que você vê as pessoas alcançar os resultados. Se você fez isso, você está vendo que é possível. Viu que é possível? Talvez você vai começar a pensar: nossa, é possível para mim chegar nesse resultado. E aí, quando você entende isso, muda a sua identidade, a forma que você se vê, pum, a sua vida muda, a sua mentalidade muda, a sua crença muda, sua vida muda. Espero que você tenha entendido alguns conceitos sobre desenvolvimento pessoal e se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal,